Fala, juventude! Boa tarde a todos muito bem-vindos. Estamos aqui, colocar o nomezinho. Estamos aqui com o João, com a Manuela, com a Maria de Fátima e eu, aparecendo aí pela primeira vez as câmeras. Matheus, o editor, quem cuida das coisas aparecendo em tela e sumindo também. E sumindo. Mas é isso. Hoje a gente vai falar sobre os hobbies, sobre um pouquinho sobre cada um, né? E como a gente pode aplicar os hobbies na igreja, as coisas que a gente gosta de fazer. A igreja não precisa ser uma coisa chata, uma coisa monótona, sempre extremamente à risca. Que foi algo que a gente falou bastante no último episódio. Eu falei que tinha spoiler. Então, a gente vai entrar um pouquinho a mais nisso. Quem gostaria de começar contando o seu hobby? Maria de Fátima. Vai, João. João. João começa, que ele tá ali no cantinho. É isso, João. É isso, João. Então, juventude, a gente vai começar falando dos hobbies, né? Eu, particularmente, gosto muito de, no meu tempo livre, né? Quando eu não estou estudando e trabalhando, fazer exercício físico. Gosto muito de esportes em geral. E também eu gosto de jogar videogame, essas coisas tecnológicas também eu gosto de fazer. Jogar digitalmente e fazer exercício, eu acho que seria isso. E como você... Tem algum jeito de você aplicar isso na igreja, na comunidade? O padre, no meu caso, por exemplo, vou falar um exemplo, como eu apliquei. Eu sempre gostei muito dessa área digital e, por exemplo, fui para a Pascom por causa disso. Por causa das transmissões, principalmente, comecei fazendo o meu hobby na igreja com as transmissões. E na parte do exercício físico, o padre me chamou, porque ele viu que eu gostava, né? Frequentava academia, me pegou umas 3 vezes correndo assim. Aí ele falou assim: ô João, você poderia ajudar a gente na coleta de alimentos, né, na Semana Santa. Aí Lá vai o João correr atrás. Exatamente. Correndo atrás do carro. Eu coloquei um propósito na Semana Santa fazer essa corrida. E daí a gente saía pela cidade, por aqui pela cidade, correndo, né? E coletando alimentos. E daí foi uma das formas que eu apliquei esse meu hobby, né? Dentro do ambiente da igreja mesmo. Agora eu vou. Eu sempre gostei muito de cantar, desde titinha. E desde pequenina também, eu descobri que fazer o salmo é uma coisa que eu gosto. E há pouco tempo também eu entrei no... Pouco tempo não, deve fazer um ano. Eu entrei no ministério, que também tipo assim, eu consigo fazer essas duas coisas voltado para o que eu gosto, né? Eu sempre gostei de cantar. E eu sempre gostei de dançar também. E por isso eu entrei no grupo Kansas, que é o grupo de dança da paróquia, e eu consegui fazer com que eu consegui trazer essa coisa que eu gosto pra dentro da igreja. Vai, Maria. Então, pra falar a verdade, eu acho que faz pouco tempo que eu trouxe meus hobbies pra dentro da igreja, assim, de colocar realmente em prática o que eu gosto. Porque foi durante a pandemia que eu sempre gostei de música, né? Gosto de música, estudo música. E durante a pandemia que eu entrei pra fazer salmo. Então foi, tipo, no primeiro ano da pandemia, porque precisava de salmista, e eu falei, eu vou. Aí eu comecei a fazer salmo aí. Era horrível cantar de máscara, né? Sim, era complicado. Aí, depois, durante a pandemia também tava meio assim, fechado, mas já tava tendo missa presencial e tudo mais. Eu entrei pro grupo Kansas, porque me chamaram pra participar de uma apresentação que ia ter. Eu aceitei. Aí, depois de um tempo, eu entrei pro grupo Kansas, porque eu gosto de dançar. Também. Eu gosto de dançar, então, tipo... E depois, eu entrei pra Pascom. É verdade, eu entrei pra Pascom também. Eu também sou da Pascom, gente. A Manu também é da Pascom. E depois eu entrei pra Pascom, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é a parte de foto e a parte de design, que é com que eu trabalho, que é design gráfico. E acabei entrando nessa parte também pra ajudar na paróquia. Então, aí
3 coisinhas que eu... Três que coisinhas. são coisas que eu gosto de fazer, que no caso do design gráfico eu estudo, mas que, tipo, é um estudo que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de fazer, então, tipo, é uma coisa é satisfatório fazer isso. Então, são essas coisinhas que eu coloquei em prática dentro da igreja. E assim, quando né, veio a proposta da Manu de falar sobre hobbies, eu particularmente fiquei muito tempo maquinando isso, porque né, desde cedo eu tô na igreja e desde cedo eu tô na música e na leitura também. Eu comecei a fazer leitura na igreja com 10 anos, que foi quando eu comecei a tocar violão. E um pouco tempo depois eu também comecei a tocar na igreja, tocar com algumas bandas, fiz algumas coisinhas, mas não ficou por tanto tempo. Mas eu fiz a minha banda, que durou 1 ano, que assim, uau. foi legal tocar lá na capelinha do asilo. E é isso, assim, os meus hobbies principais são a música, tocar, mexer com som. A parte de transmissão também é muito legal, de assistir live, de assistir vídeo, ver como é feito algumas coisas. Então, tanto que é por isso que eu tô hoje na transmissão, ajudando lá, tentando colocar coisa nova. E a parte da leitura, que nunca deixei de fazer leitura e tô aí até hoje. Então a gente acaba não deixando de fazer o que a gente gosta e ainda assim agregando um certo valor dentro da igreja. E uma coisa que eu percebi, tipo, nas coisas que a gente falou em comum, todo mundo entrou nesses movimentos do nada. Falou, tipo assim, alguém falou assim, vai. Você falou, vou. E daí você entrou. E é uma coisa que parece que é meio comum, não só entre a gente, mas em todo mundo, né? Tipo, todo mundo entrou do nada, assim. E você pode falar assim, mas eu não tenho um hobby, não tenho uma coisa que eu gosto de fazer, que dá pra agregar. Mas você também pode aprender dentro da igreja. É verdade. Então, assim, a questão, por exemplo, da transmissão. Eu vi bastante jovem indo lá aprender. Nunca mexeu, nunca viu e tal. Mas foi lá aprender. Então, isso você consegue, tipo, ir aprendendo. Sei lá, eu queria tirar foto, mas não sei como tirar foto. Você vai aprendendo, você vai perguntando. Então, assim, mesmo que você fale assim, mas eu acho que eu não tenho um hobby que dê pra colocar, você pode aprender coisas novas também. Com certeza. E você não precisa, tipo, começar fazendo, nossa, eu vou criar uma coisa nova, sei lá, não, você pode começar no básico. Eu comecei na leitura, o Matheus começou na leitura. Eu comecei A na Maria leitura começou também. na leitura. Que são coisas simples, assim, que sempre precisa de gente e que, pra você crescer, você precisa passar pelo baixo. E, Né? por exemplo, na leitura, assim, leitura você vai lá e proclama a leitura ali, no ambão. Dá um nervoso, eu não vou falar que não dá, porque até hoje eu tô, o quê? Desde os, acho que 8 anos de idade, então mais de 10 anos aí, na leitura, e até hoje eu tenho frio na barriga. Dá friozinho na barriga. Então, tipo assim, é uma coisa que é mais tranquila, mas mesmo assim ainda dá um nervoso. Ainda é desafiador. Mas a partir disso, por exemplo, de fazer uma leitura, de ter alguma participação ali, você vai ganhando confiança em participar de outras pastorais, outros movimentos. Aí, a partir de uma coisa simples ali, você vai conseguindo ter essa confiança pra passar por outras coisas. O importante é você buscar conhecer coisas diferentes que às vezes tem nessa igreja e você não sabia. Sim. Entendeu? Tudo na igreja é uma descoberta, né? Por exemplo, eu sou muito um grupo que eu amo de paixão, é os Coroinhas. E eu sinto que eu aprendi muito lá, por mais que eu no começo não sabia nem como agir no altar, a gente aprende. E hoje em dia é uma coisa que virou, não rotina, mas é uma graça mesmo na minha vida, porque eu tô sempre lá servindo. E o tanto que eu aprendi entrando sem saber nada, assim, entre grandes aspas, né? Então é que nem vocês falaram, tudo a gente consegue desenvolver, a gente cria novos gostos na igreja também. Sim, a gente, além dos hobbies que a gente tem, a gente desenvolve outras habilidades, assim, outros skills. Você aprende tanto com a experiência, tanto com quem já tá lá há muito Exatamente. tempo. Sim. E
isso abre uma janela muito importante que a gente provavelmente vai entrar nisso em um outro vídeo, mas é a questão das vocações. Sim, na igreja sim. você descobre muitas vocações, a vocação da fala, a vocação da música, a vocação do servir ao altar. Então, assim, é você ir se descobrindo e você sentir aquele chamado de querer participar. É ouvir o chamado e não deixar. Realmente ir sim, atrás. Realmente ir atrás. A gente criou uma coisa nova, querendo ou não. Foi o primeiro. Não diria que é o primeiro, mas é um dos poucos que tomou forma do podcast da paróquia. Uhum. E uma coisa que eu percebi é que a gente coloca tudo que a gente gosta em tudo que a gente faz. Sim. Então, mesmo que não esteja tão relacionado, você vai achar um jeito de colocar o que você gosta, assim. Sim, e nem tudo vai ser fácil, né? Tipo assim, mesmo que eu goste, vai ser tranquilo. Nem tudo, porque você tem, sempre, todo lugar vai ter uns obstáculos, vai ter desafios aí, E na maioria coisas das vezes- desafiadoras. Não, tudo bem. Coisas desafiadoras, por exemplo, no caso do design, que eu tô começando no design ainda. Então, tipo, se alguém pedir pra eu fazer uma coisa que eu não sei, eu vou ter que correr atrás. Então, tipo, são coisas que você vai se desafiando, você vai se aperfeiçoando e você vai servindo a Deus. Tipo, sabe? Você consegue juntar tudo em uma coisa só. Pra aplicar é difícil, né? E tudo Pra aplicar. existe um desgaste. É. Seja o desgaste, por exemplo, mental, né? No seu caso, Uhum. tipo, criar, ou desgaste físico, como foi o meu caso na Semana Sim. Santa. Que tudo dá pra aplicar um monte de coisa na igreja. Por exemplo, não só pros jovens. Por exemplo, tem a senhorinha que faz um crochê Uhum. na igreja, faz um crochê e leva isso como hobby. Aí tem uma data específica que faz isso. Por exemplo, como foi na festa junina. Uhum. As meninas que se uniram no crochê ajudaram nas barracas. Sim. Então, os hobbies tem uma forma de se aplicar, ainda mais quando há essa abertura da igreja pra gente executar, né? Sim. Por exemplo, a dança na pandemia criou mais força, né? Durante o período de pandemia, depois nas encenações, principalmente. A música, que a gente percebeu a falta que a música fez na pandemia, fez com que a gente desse mais atenção. A transmissão foi exclusiva da pandemia, Da pandemia. então tudo foi aplicado devido a um momento de necessidade. Uhum. Mas também a gente foi capaz de abrir nossos olhos para ver como que a gente pode aplicar uma série de hobbies na... Sim. E às vezes você fala, mas o meu hobby não dá pra aplicar. Por exemplo, o João que faz exercício, gosta de fazer, ele fala assim, tipo, se você pensar assim, não teria como aplicar Não. exercício na Tem paróquia. correr. Uma Da noite igreja, de sabe? exercício na igreja. Mas assim, como ele falou, como ele falou, teve essa procissão, foi Uma procissão, né? Domingo de Ramos e Domingo de Ramos, isso. Então, que tava arrecadando alimentos, e pra arrecadar alimentos pelas ruas da cidade, o pessoal tinha que estar ali, não podia estar dentro do carro, tinha que estar... sai atrás. tinha que ir atrás, pegar na porta das casas. Então, ele conseguiu aplicar uma coisa que ele faz no dia a dia dentro da igreja. E também, às vezes, mas, por exemplo, agora não tá tendo essas procissões. Mas podia criar um grupo de pessoas que... Grupo de vôlei Um dos coroinhas. já tem um grupo de mas já vôlei. existe isso. Não, sabe? já existe. Sim, Mas sim. assim, tipo assim... Mas criar um momento de oração também Sim. dentro desse grupo, entendeu? Exatamente. Sim. Dentro desse grupo, já criar um momento de oração. Sei lá, eu gosto de ler. Por que não criar um grupo de leitura? Literatura. Tem Vários textos. livros católicos. E outra, tem meditação da palavra também, é legal. Meditação da palavra. Aquele, tipo assim, tem gente que se junta pra meditar a palavra, eu acho isso Sim. muito legal. Nada impede de fazer tipo um conteúdo à parte também. Por exemplo, vamos ler um livro que não tem a ver com a igreja, mas tipo assim, a gente debate. A gente debate, Mas obviamente a gente vai ter um momento exclusivo só para o momento de oração ali, a gente Sim. pensar com Deus. Sim. E- Nada impede isso. Esses hobbies, tipo assim, externos, essas coisas, elas ajudam a criar laços entre o povo da igreja, né? Sim. E isso, queira ou não, é participar, não é? Sim, é estar ali junto. Então, tipo, é fazer em conjunto, né? Você estando em conjunto, falando sobre a palavra de Deus, você tá já pregando.
pregando de uma certa forma também a palavra de Deus, porque não precisa ser só pessoas da igreja. Uhum. Então, por exemplo, essa coisa da leitura. Ah, tem outra pessoa de fora que gosta de ler. Uhum. Por que não chamar ela? Ah, vamos lá fazer um momento, a gente vai ler tal livro, cada um lê um livro e vamos debater cada um sobre, Uhum. mas também ter um momento de oração. Então, talvez o que dificulte é que as pessoas pensam que eu vou ser obrigado a fazer alguma coisa que é própria da igreja. Se a gente é que nem a gente falou no outro episódio, a gente tem que dar primeiro no caso do jovem, o que o jovem quer e depois o que ele precisa. Essa é a parte. Por exemplo, fazer dinâmicas, por exemplo, vamos na quadra lá jogar um futebol. É uma coisa informal, assim, se você parar a pensar. Mas quem não dirá que depois de um tempo aquele grupo ali vai estar participando das missas, por exemplo, participando dos retiros que tem. Sim. Então, é formas de aplicar para mesmo chamar e, além de aplicar o hobby, fazer a pessoa seguir a diretriz da igreja, né? Sim. Começar a gostar da igreja, de estar ali com as pessoas. Sim. Silêncio. Isso é muito engraçado. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, gente? Mais Eu alguma acho que coisa? a mais o que seria o desafio mesmo é a gente pensar em maneiras criativas de aplicar os hobbies. Porque, Sim. por exemplo, eu falei aqui, eu gosto de jogar videogame, por exemplo. Como que eu posso aplicar isso na igreja? Aí tem várias abordagens que a gente pode debater. Por exemplo, fazer uma tarde de competição e depois um momento Já de teve, oração. não teve? Teve isso durante em 2018, eu lembro certinho que Eu o também padre lembro. fez alguma coisa relacionada a isso e de certa forma trouxe os jovens para a igreja e foi uma forma de abordagem. Tem Sim. várias outras coisas. Seja você, por exemplo, é muito bom de escrever. Por que não escrever um roteiro de um teatro que pode ser feito? Sim. Você gosta de dançar, você pode entrar no Canvas. Você gosta de mexer com tecnologia, você pode ir para Pascom. Então tem várias formas de você executar os seus hobbies dentro da igreja. É isso. É isso? É isso. É sobre sempre tentar colocar dentro da igreja o que você faz, o que você gosta de fazer. E é isso, juventude. Juventude. Hashtag tamo Muito junto. obrigado. Hashtag tamo junto. E até a próxima. E até a E até a próxima, próxima. galera. Segue a gente lá no Instagram, @juventus.pdcast. Isso. Falou? E tem Semana da Juventude. Tem Semana da Tem Semana da Juventude. Juventude. Começa hoje. Começa hoje. Com a missa. Não, com adoração. Com a adoração, perdão. De Deus. Adoração 4h30? Que horas que é a adoração? Não sei. A Vamos gente confirma. confirmar. Mas vai ter adoração. Logo em seguida a missa. A missa. E durante a semana vão ter celebrações na Capela São São José. José. Exatamente. Com várias coisas legais. Então não percam. Não percam. Vamos estar marcando presença lá. Isso. Exatamente. É isso, galera. Falou, juventude. Falou, juventude. Tchau, juventude. Cara, os meus pais estão lá.